cerveja liberada até o primeiro ir no banheiro. Olha, teve gente que fez pipi atrás da escada, outros fizeram nas plantas. E o Noite Companhia era o nosso Instagram da época. Era isso que eu estava Era o nosso Instagram da época. Eu queria saber o que as pessoas estavam fazendo. Quando tu queria saber quem foi em que festa e quem era a menina bonita que estava naquela festa, quem era porque tu não sabia o nome, né? Uhum. Então, pelo Noite Companhia, tu diz, é fulana. Dele. Só faltava o telefone. Isso. Então, Cuca, eu te diria, empreender na noite é uma coisa bem arriscada e complicada, né? Mas era o teu negócio principal. Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi até... Então deu certo. Tu tá vivo. Bom, então vamos lá. Salve atinados e atinadas. Esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas e região. O TinoCast vai ao ar toda quarta-feira, às 20 horas, e nós estamos começando agora a terceira temporada. Uhul! 105 episódios agora com esse. Espero que a gente não troque de ordem, né? Vamos ficar 105. Eu queria te pedir, se tu tá aqui, para curtir, compartilhar, seguir a gente no Instagram, se inscrever no YouTube, enfim. A gente tá aqui em prol da indústria criativa da qual tu faz parte. Entendeu? Então curte aí, cara. Isso é pra todo mundo, né, Flávia? É isso aí. A gente pegou, né, essa tarefa, assim, esse propósito para nós, mas é para todo mundo que participa da indústria criativa, que trabalha ou que se sente, né, alguma afinidade com a indústria criativa, é para todo mundo. Então a gente precisa, né, e a gente conta com vocês para esse projeto também. Eu acho que ter um engajamento, resultados digitais que são importantes para ele ser mais distribuído. Eu acho que como a gente está começando a terceira temporada, acho que é importante a gente reafirmar algumas coisas, né? Uhum. A gente tem 3 objetivos aqui. Um objetivo é aumentar a autoestima do pelotense. Porque a indústria criativa é uma indústria muito forte na cidade e as pessoas têm que saber, têm que se valorizar, né? A outra coisa é exportar essa cultura para outros locais, então por que não, né? Então compartilha com teu amigo lá de São Paulo, compartilha, são assuntos bacanas. Cada semana é um assunto diferente, da arquitetura, a música, da moda, as artes plásticas, da comunicação, a sei lá o que mais, né? E parte de gestão, vai de tudo. Tudo que envolve esse mercado. E o terceiro objetivo eu me esqueci, mas até o final eu lembro. Tá, então vamos lá. Aqui do meu lado tem um QR Code, onde tu pode acessar o nosso Instagram, que é TinoCast_IC, de indústria criativa, e ali no link da bio, então tem diversos links para os nossos apoiadores, para os nossos canais todos, na Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, e tem também um botão muito importante, né, Flávia? Qual é esse botão? Do qual? Do Do Apoia-se? Apoia-se. Do Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma, né, de contribuição, onde vocês podem, a partir de R$15, com contribuições a partir de R$15, também nos ajudar financeiramente, se for da vontade, né, para que também a gente possa fazer mais e mais realizações dentro desse nosso projeto. Então é isso, vai lá, não te acanha. Ajuda a ti mesmo e a nossa indústria. Queria agradecer aos nossos apoios, que nós temos há bastante tempo, Differ Coffee, Laborama Cultura Organizacional e Livraria Vanguarda. Entrando no site livrariavanguarda.com.br e usando o cupom TINO, tu ganha 10% de desconto em todas as tuas compras. Se não quiser pedir o frete, busca numa livraria. E uma partezinha da tua compra vem para nós e ajuda a gente a continuar aqui. Agradecer também aos nossos patrocinadores em comum, Cuidadores de Marcas e Parque Una. Imagina tu trabalhar em frente a um lago com gente caminhando, se exercitando, curtindo o dia. Um lugar onde as pessoas se sentem bem, ele é aberto, te convida e te inspira. O Parque Una é uma extensão do escritório. Tu pode fazer reuniões nos cafés, sair com a equipe para arejar a cabeça ao ar livre e interagir com milhares de outros negócios que já estão em atividade por lá. E se também quiser morar, bom, aí a tua vida vai mudar completamente. Porque o Parque Una é um bairro para ser vivido agora. Hoje, nós temos um episódio que vai enaltecer a nossa época. É isso a aí. A época que a gente era
Serelepe. Do meu tempo, aquela época que é do Serelepe. meu tempo. Como é? Diz um outro termo aí da nossa época. Supimpa, não, isso não era da nossa época. Era uma época chocante. Era uma época Chocante, acho que chocante, sim. A gente vai falar sobre a Noite de Pelotas, os áureos tempos da Noite de Pelotas. E vamos falar sobre coisas tipo assim, por que os anos 90 ficaram tão marcados? O que uma boa casa noturna precisava ter? O público mudou ou a noite mudou primeiro? Dá para recriar aquela atmosfera hoje? Que papel a música tinha na noite? E para falar desses assuntos, a gente tem 2 convidados que foram bastante atuantes naquela época e estão atuando até hoje, né? Felipe Lang, ele é jornalista, radialista, empreendedor, criou o jornal Noite e Companhia e a Quinzena Gastronômica e acompanhou de perto a vida noturna de Pelotas. Hoje também integra a gestão de eventos da Ticket Sul, mantendo sua trajetória ligada à comunicação, gastronomia e eventos. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui e contar um pouquinho dessa história, como tudo começou. Eu não sabia que tu era radialista. Radialista. Olha. Formado na universidade no curso de... Abri um curso de radialista e eu entrei nessa turma e somos oficialmente, né, com currículo e diploma de radialista. Que legal. Show. E também estamos aqui com o Francisco, o Chico Coelho. Marcou a Noite de Pelotas em casas noturnas como Viração, Verdezanos, Cais Entre Nós, Palatium e Toronto. Isso aí, sim. Além da produtora Enterprise. É radialista, DJ e produtor de eventos. E hoje apresenta o programa Estúdio Rock na Rádio União FM. Bem-vindo, Chico. Muito obrigado pelo convite, Flávia, Cuca, os nossos espectadores, muito obrigado. Me sinto honrado de estar aqui, presente aqui no Tino, e vamos contar então um pouquinho da história da Noite de Pelotas, né, seus nuances, as suas maravilhas, né, porque é uma noite bem conhecida de todo o estado e até fora do estado, com certeza, né, a nossa noite ela tem muita qualidade, já teve mais, mas continua sendo uma grande noite para a gente se divertir e soltar aí as nossas alegrias. O que tu acha da gente começar bem do início, então? Como é que tu começou nisso? Por que empreender na noite? Aí vem uma coisa mais particular minha mesmo, né? Eu sempre fui um boêmio, né? Eu com 16 anos, 17 anos, eu saía quase todas as noites. Eu era apaixonado pela noite. Então, eu em casa, assim, New Hipopótamos, Extravagância, Monte Carlo, Tilas, boates que tinham aqui na época, e eu ia todas as noites que era possível sair, né? E eu tinha um olhar muito curioso nessas casas, né? Porque eu não entrava lá como só um usuário, eu ficava olhando o que tinha de certo ou de errado naquelas casas. Eu sempre ficava assim, analisando como funcionava, o que eu poderia melhorar naquelas casas, né? E eu me lembro que numa boate, se eu não me engano, foi na Extravagância, que estava vazia nessa noite que eu fui, eu disse pro proprietário lá, olha, tu tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Ele disse, não, então vem trabalhar comigo. Eu disse, não, eu sou estudante, eu não vou trabalhar, né? E posteriormente, quando eu entrei na universidade, eu tinha 2 amigos que também eram universitários e a gente resolveu fazer um bar alternativo, que era a nossa vibe na época, né? Então aquele bar que não vendia Coca-Cola, não tocava música muito popular, tocava só rock and roll e MPB, e esse bar se chamava Viração. Tem uma curiosidade com esse bar aí, né? Porque a gente achava o seguinte, nós vamos ter alguns amigos aqui, né? A gente colocou jogo de dama e xadrez para jogar xadrez com a gente, bater papo, um papo mais cabeça, né? A época na universidade se propiciava para isso, né? E eu fui numa loja aqui de Pelotas, fui comprar lá 4 mesas, né? 16 cadeiras. E eu me lembro que o vendedor dessa loja, que era o dono, eu até posso falar o nome da loja? Móveis Simo. Simo? Simo.
Seu Aziz, nem sei se é vivo ainda, acho que não. E seu Assis, eu acho que era o nome dele. Me vendeu 32 cadeiras e 8 mesas. Eu fiquei apavorado. Cara, como é que nós vamos fazer para botar 32 pessoas ao mesmo tempo nesse bar? E aí, a gente inaugurou, era férias, né? E quando a gente começou a voltar às aulas, tinham 800 pessoas nesse bar. Era uma explosão. Era uma coisa totalmente... Ele era um bar fora da zona da época, que era a Avenida Bento Gonçalves, né? Ele era um bar ali na Teles, com Osório com Teles, né? Era uma coisa totalmente offside, assim, né? Então, aquilo me despertou. Eu digo, olha, eu acho que eu tenho mão para coisa, né? Eu era responsável pela música e tal, e a música, como bem falasse, né? Ela é uma coisa sine qua non para a noite, né? A noite e a música estão ligadas umbilicalmente, né? Então aquela música que a gente tocava na época, Caetano, Gil, Gal Costa, Tropicália, Led Zeppelin, Pink Floyd e outras bandas, Que ano que era isso? 1985, né? E depois disso foi uma sequência de casas. Se tu quiseres eu posso te relatar brevemente, né? A gente tinha uma casa aqui que era de alguns conhecidos, que era a Galeria Quilombo, que era uma casa que tinha também toda essa questão de ser uma galeria de arte, né? De ter também aulas de dança, capoeira. E acabou que a galeria faliu, né? E a gente comprou aquele ponto, né? E colocamos o Verdes Anos, que já era uma proposta um pouquinho mais diferente. O som já não era mais aquele som tão alternativo, já entrava mais naquele synth pop, no new wave, aí já entrava Dire Straits, Police, Duran Duran, e essa turma The Cure, e então já partiu para uma coisa diferente, né? E na época eu acho que foi uma das únicas casas que tocava esse tipo de som assim para dançar, e foi uma explosão. O Verdes Anos marcou uma geração, né? Na frente tocávamos jazz, tinha bandas como Totó em Villeroy, Quarteto Paralelo, que era da banda Raiz de Pedra, o Circuito Emocional, que era do Alegre, um grande guitarrista. Então tocávamos muitas bandas de jazz, também algumas bandas locais, Procurado Vulgo, Caso Contrário, e na parte de trás tínhamos a danceteria propriamente dita, que após a meia-noite, então, a gente colocava na época 1.200, 1.300 pessoas para dançar lá, e era era uma moda, né? Eu te digo que marcou uma geração, porque depois tivemos o programa de domingo, que era o Maçã Verde, que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de frequentar, Sim, que vocês são mais jovens que eu. Eu não peguei. Que era uma casa de adolescentes, a gente estava falando antes. Era uma matinê. Era uma matinê, né? Eu acho, né? Eu acho que hoje, não, de acordo com o que a gente vive hoje em dia, é difícil, né? Que se tenha esse tipo de evento, né? Sim, a sociedade hoje é outra. Né? Não admitiria, né? Mas assim, era um evento saudável, né? Eu te dou um exemplo, por exemplo, nós fizemos lá no Maçã Verde, na época, um campeonato de dança de rua, que chamava-se Campeonato de East House, onde nasceram grupinhos. O Tio Gabs. Tio Gabs. Esse é o Silks. Fortes Mix, tinham vários, né? Eram muitos. E várias coisas aconteceram a partir desse grupo, né? Desses grupos, né? Mas eu te digo que eu sei que um menino do Tio Gabs, o Lages, virou o primeiro bailarino do Rio de Janeiro, né? Então são coisas que aconteciam e que tinham outras consequências, né? E que, claro que hoje em dia não pode, o adolescente não pode. Naquele tempo não se vendia bebida, mas eu me lembro de a gente vender, eu acho que Keep Cooler, né? Que era uma coisa tipo um vinhozinho doce com um mínimo de... Mas também, suco de vinho. E na verdade, eu nunca me lembro de ter saído um adolescente embriagado dessa matiné, digamos assim. E depois, se eu não me engano, às 11 horas, 10 horas, os menores tinham que sair, então ficavam só os maiores. Aí ficava a gurizada de 18, 19 anos ali. E isso foi o Verdes Anos, né? Depois a gente partiu para o Cais Entre Nós, Palatium, depois a Toronto, e daí a gente pode
Sim. Vamos ter que fazer 2 podcasts para contar. E alguns Toda essa- eram bares abertos, assim, de consumo, e outros eram festa Isso. fechada com ingressos. O Cais Entre Nós era um bar aberto, Uhum. né? E os outros eram casas fechadas, né? O Cais é outra história, né? Marcou uma geração, shows nas quintas e domingos, Caso Contrário, Procurado Vulgo, e outras bandas de Porto Alegre que iam tocar lá, né? O Cais era uma pressão, aquilo ali era um rock bar, né? Era um bar bem rock and roll. Não sei se a gente teria espaço hoje para ter um bar daquele tamanho tocando só rock and roll, né? Eu acredito até que aqui em Pelotas é difícil, né? Hoje em dia. E o Cais já era ali na Gonçalves avenida, Chaves. Né? Na Gonçalves Chaves, que a gente chamava de avenida, que É. não era na avenida. Embaixo do estádio do Pelotas. Isso aí. E era uma época que tinha todo aquele entorno, né? Tinha o Supérfluo pela Anchieta. Supérfluo, O elétrico. o elétrico, Isso. Porque eu me lembro que o a gente ia essencial- entrando num, olhava as pessoas, saía, entrava no Rainbow, Rainbow, isso mesmo. Vinícius e não podemos deixar de falar do primeiro Viravolta, né? Que foi também uma boate percursora aí do Tinha o Carranca ali. que era um Carranca, trailer. estragos e isso lanches. mesmo. Isso mesmo, Carranca, que era outro. E a vida acontecia ali. O Pássaro a vida, Azul, o Pássaro Azul do Pássaro outro lado da Azul avenida. do outro lado. A vida acontecia ali. Pra quem tá nos ouvindo e não conheceu, as pessoas saíam na quinta, na sexta, no sábado, pra Sim, avenida o Tulha, era tudo e na ali volta ali né? da quadra do Pelotas. Hum. Isso era o bom era é que a os turma. bares eram todos próximos, né? E isso foi uma organização que aconteceu sem que houvesse um planejamento, né? Porque se houvesse um planejamento, com certeza os bares deveriam ficar todos juntos, né? Aham. Ou incomodariam os vizinhos, e etc, Sim, etc. concentra. Lá aconteceu ao natural, né? Agora não tem mais, né? Agora os bares estão O espalhados. Satolep. E Felipe, Satolep. fala tu, Felipe, quando é que tu foi no Cais Entre Nós? Quando é que tu foi? Não, então, a minha história Teu com debut a noite, na noite. a Flávia comentou aqui, eu não poderia citar, mas vou citar. Com 14 anos, um vizinho, por acaso, me convidou pediu para minha mãe, né, se eu podia dar uma volta. Eu fui dar uma volta na avenida num domingo e acabei caindo na Palatio Sunday. No Mingau. No Mingau, na Palatio Sunday. Mas, enfim, a Palatio Sunday, o Satolep na frente, o Tulha mais perto, e o encanto da noite pelotense naquela quadra é que me chamou a atenção, e a partir dali o meu gosto pela boemia e pela noite aconteceu ali. Né? E aí, futuramente, mais para frente, é que foi acontecendo o convite para participar, escrever sobre a Noite de Pelotas, e aí veio o Noite de Companhia e toda a trajetória. Então vamos lá, emenda aí o Noite de Companhia, como é que nasceu? Eu entrei na universidade nos anos 2000 e naquela época o Pachecão, que veio do Rio de Janeiro e tinha a agência SPS, trouxe do Rio de Janeiro a ideia que ele disse que já estava estourando lá, que era assim, agora é site de internet e é foto e é isso, e ele juntamente com o Paulo Ramalho, acho que foi o Paulinho, fundaram o site pelotasanoite.com.br. Foi o primeiro site em 2000, eu escrevi uma coluna sobre a noite de Pelotas, e a Maíra Lessa também fazia parte das entrevistas, e aquilo ali durou 2 anos, e depois acabou. Eu continuei, obviamente, com a faculdade, e dentro da faculdade da Universidade Católica surgiu a ideia de fazer o Noite de Companhia. Eu e mais 2 amigos, a gente fundou, né, em 2002 o jornal, e em outubro de 2002, a primeira quinzena, o jornal era para ser quinzenal, saiu a primeira edição do Noite de Companhia. E a partir impresso, ainda impresso, não tinha o site. O site foi ter 1 ano depois, 2003, que aí inaugurou o site do Noite de Companhia, e mais alguns anos depois a gente tinha um programa de rádio na antiga 99 FM, que hoje é a União. A gente tinha um programa nos sábados do programa do Noite de Companhia, então a gente já fazia várias frentes. E o mais legal disso tudo é que o Noite de Companhia era um laboratório de todos os estudantes que estudavam na Católica. Então passaram por lá os fotógrafos, os jornalistas, que hoje estão ativos no mercado. O Noite de Companhia foi o laboratório de todo mundo. Então nós temos um fotógrafo que é deputado hoje, o jornalista responsável que hoje tem a sua própria revista, que é o Miguel, que tem a Vida Saudável, tem a revista, fotógrafo Felipe Macedo, entre eles agregando os colunistas, né? O Cuca,
Começou a escrever. Escreveu algumas colunas. Sadio, baterista do Engenhoso, sobre gastronomia. A Melissa Klasser sobre comportamento. Daniela Vilas Boas, a Cissa. E aí foi agregando mais gente. Foi a Cissa que me convidou, eu acho. Isso, e foi agregando mais gente, e o Noite de Companhia cresceu. Tanto na parte informativa, né? Quanto na melhor do dele, que era as coberturas da noite. Uhum. Então a gente estava na noite, fazendo a cobertura, tirando foto das pessoas, e o Noite de Companhia era o nosso Instagram da época. Era isso que eu estava pensando. Era o nosso Instagram da época. Eu queria saber o que as pessoas estavam fazendo. Quando tu queria saber quem foi em que festa e quem era a menina bonita que estava naquela festa, quem era, porque tu não sabia o nome, né? Uhum. Então, pelo Noite de Companhia, tu diz, é fulana, beleza. Só faltava o telefone. Isso. Então, naquela época, o Noite de Companhia, quinzenalmente, durante mais de 10 anos, ele foi a referência da Noite de Pelotas, fazendo entrevista com os donos de casa noturna, colocando a agenda das festas, abrindo a oportunidade para os colunistas colocarem seus pontos de vista, e a gente levou ele por 10 anos, né? Então isso foi o mais legal. Teve uma época que eu tirei foto de alguns shows, porque eu não sei se eu tinha ido no show, tinha tirado alguma foto, e o Felipe viu, e aí Cuca, tu não quer tirar umas fotos de show aí pra nós? Se tu me der o ingresso a credencial pra entrar de graça, eu vou, imagina. Eu lembro que eu tirei foto do show do Cleito Cleidir, tirei foto do show do Los Hermanos, e mais algum, que eu não me lembro, pelo menos, aí eu entrava e ficava ali na mesa do palco tirando Sim, mas a gente estava falando aqui, né, antes de começar com o Chico, que, claro, hoje a coisa da paquera é uma palavra. Paquera. Então, a coisa do flerte, da paquera, era na noite, né? Era nas festas. Isso que as pessoas têm hoje de se conhecer ali via Instagram, né? Não tinha, tu tinha que estar na rua. Tinha até música pra dançar junto, né? Tinha Tinha música, viu? Tá louco. O Outro Internacional era um disco que só tinha música lenta. Tinha só uma música que não era lenta, que era a segunda do lado B. Olha. Colocava inteiro Era com a Malu Mader na capa? O mais legal daquela época da noite era que começou, na nossa época, ainda com as danças da garagem, que não podia dar carão, né? Depois a gente foi se soltando, foi indo pra noite, foi começando a dançar junto, falava segundo o Chico, falava no ouvido, descobria o nome, anotava o telefone fixo, que na época não tinha celular, né, para poder ligar, pedir permissão para falar com a filha, porque o pai que atendia na outra linha, né? Então, e tinha que ser rápido porque era muito caro falar no telefone. Então, era só ligar, combinar e o pessoal se encontrava novamente na noite. E esse ciclo de entretenimento da noite pelotense, de segunda a segunda, é o que marcou a nossa época. Porque a gente tinha segunda-feira no Rua 15, terça-feira, eu não me lembro, eu ainda acho que era... Terça sem lei tinha no Rua 15. Não, segunda sem lei no Rua 15. Sem lei. A terça-feira era uma folga, tinha a quarta universitária, a quinta na Diesel, a sexta na Toronto, o sábado... Fábrica de café. Fábrica de café, e tu ia parar domingo no Tulha para descansar um pouquinho e segunda-feira começar tudo de novo. Para tomar uma sopinha. Esse era o giro. Né? Esse era o giro da noite. E na pré-adolescência ali, tinha uma época que não era noite, mas que ia todo mundo no domingo pra doçaria, como é que era o nome? Da Lala Wiener, eu acho. Isso mesmo. Que era ali na coisa do Pelotas. E tinha tabacaria do lado. Isso aí, e tinha tabacaria do lado. Então ia todo mundo ali. Stars fora da tabacaria. Isso mesmo. Fora da tabacaria. Daqui a pouco me vem a doçaria. Eu tava com o nome, agora fugiu. E depois ia todo mundo caminhando até um cinema e assistiam. Lembra na época? O legal daquela época era isso, né? É que hoje o celular, tu conversa com a pessoa pelo celular, tu não tem isso. Não tem a intimidade para falar e conversar e descobrir coisa nova, né? A informação tá tão instantânea que, né, quando tu chega lá, tu já não sabe nem como conversar com a pessoa, porque, né? Então, a noite naquela época era legal por isso. Tinha o glamour todo da noite de Pelotas, de se arrumar, de sair tarde. Era 1h. O famoso verniz da madrugada. Isso, a 1h o pessoal tava recém saindo pra noite pra amanhecer na rua, chegar em casa. Tá, eu quero falar um pouquinho do projeto editorial, porque é o seguinte... É um jornal de noite, mas não é um jornal só de colunas. Não. Desculpa. Só de fotos de coluna social.
Isso. né? Ele tinha conteúdo, ele tinha coluna, ele tinha pensamentos, ele tinha dicas de filme, ele tinha um monte de coisa, né? Cobertura de shows, né? Hoje em dia, se tu montar um site com isso, tu sabe exatamente onde as pessoas estão clicando e tu entende O comportamento da o pessoa. comportamento, Sim, o que vale a pena tu ter e o que não funciona. Naquela época era feeling, né? Como é que tu sabia o que era lido, o que valia a pena ter, o que tinha que trocar por outra coisa? Tu tinha esse pensamento ou a tua ideia era fazer Não, assim, no começo, quando fomos agregando os colunistas, e a gente sabia pelo site qual era a página mais acessada e sabia pelos colunistas, porque as pessoas mandavam um e-mail, né? O final, a assinatura é por e-mail. Então o colunista sabia, me mandaram um monte de e-mail essa semana falando daquela matéria. Então esse era o nosso termômetro. A gente não tinha... Sim. A gente ainda estava começando na internet, não tinha aquela percepção de que a pessoa clicava tanto, e ali nós vamos... Engajamento. O engajamento, a gente não tinha essas análises. Era um Não tinha essa algoritmo análise. pré-histórico. Era o desse- algoritmo pré-histórico. Tinha acesso. Acesso ao Tinha site. acesso, tinha. Sabe quantos e-mails eu tenho gravado até hoje do Noite e Companhia naquela época? Eu queria que chutasse. Sei lá. Vou chutar, 1.800. Eu tenho um arquivo com os 15 mil cadastrados do Noite e Companhia na época, ainda hoje. É e-mail do BOL, do AOL, do Zip e-mail que não existe mais, né? Mas o legal, nós tínhamos IG, nós tínhamos 15 E tinha o mil discador pessoas também, né? cadastradas no site do Noite e Companhia, que hoje valeriam isso muitos seguidores, né? Na época nós já tínhamos 15 mil cadastrados de toda a região que acessavam o site, viam as fotos, liam as matérias e era a nossa estatística. Né? Nós tínhamos Que esse... legal. Eu lembro que teve uma coluna que eu falei sobre rock autoral e depois, cara, porque eu falava assim, cara, sei lá por quê, era uma visão meio crítica, assim, de tu ir pra noite e tu só ver cover, cara, com violão que só tocava cover, né? E aí eu fiz uma matéria meio crítica. Aí depois os caras vieram falar comigo, né? Pois é, essa história do rock autoral, os caras que tocavam na noite de cover vieram meio que tirar satisfação comigo. Sim. As pessoas liam mesmo, liam. Claro. Não, é legal porque eram 2 a 3 mil edições, quando tinha edição de aniversário saía mais edições, enfim, mais unidades, e o pessoal tem guardado até hoje, né? Eu tenho guardado até hoje, tanto que a gente retomou o Noite e Companhia. Isso, hoje. conta aí. A gente está com perfil no Noite e Companhia. O que aconteceu para ter retomado essa questão do Noite e Companhia? O ano passado, eu tive um jantar lá em casa e eu, por acaso, peguei da minha gaveta todas as edições que eu tenho guardadas. E quantas são as todas? Tem mais... são 10 anos de... São mais de 200 edições. A gente tem... Eu tinha guardado, pego essas edições, largar de cima da mesa, o pessoal começou a folhear e tirar de ordem, eu comecei a ficar enlouquecido, porque tava tudo em ordem. E aí veio a ideia, assim, tu tens que fazer uma festa e resgatar isso aqui. E eu fiquei com a informação guardada, e agora, no começo desse ano, por acaso, em casa, eu estava mexendo numa gaveta e achei os flyers das festas, e o Chico lembra, porque ele me contratou também. Na época, eu tinha equipe de divulgação e distribuição de flyers. Então, eu trabalhava para Estado Z, trabalhava para Outro Planeta, trabalhava para Enterprise, divulgando. Eu tinha equipe divulgando lá no São José, ao mesmo tempo que tinha uma outra equipe lá no Gonzaga para as festas diferentes. E os donos de casa noturna ficavam bravos comigo. Mas tu tá divulgando a festa do outro, coisa e tal. E eu, né? E aqueles flyers eu guardei um de cada. E hoje eu estou disponibilizando toda a história daquelas festas daquela noite no Instagram do Noitia, que é o Noitia Oficial, colocando as edições, começando lá de trás, desde a primeira. A cada semana eu vou colocando 1, 2 edições na íntegra, com as fotos antigas do pessoal que saía na noite. Uma pergunta, pode? Então, aí, como era uma edição pública e gratuita, não tinha cunho comercial na época, ela está disponível hoje, todas as edições estão disponíveis na biblioteca pública para quem quiser ir lá. São as tuas que tu levou? Isso. Tu pegou as tuas e impressa? Eu peguei as minhas, está disponível lá para a biblioteca pública, tem as edições e as pessoas podem ver. Então, quem se sentir que, né, a ideia não é prejudicar ninguém, não é expor ninguém, mas quem se sentir que Sim, tu vai na biblioteca e queima o negócio. Tu pode pedir para nós, retirarmos a foto, mas quem quiser
Sim, montar igual essa vai estar edição. disponível. Sim, deve Depois que ter sair. namoradinha antiga, deve ter umas Meu coisas Deus. assim, né? É isso, Eu mas tenho quem as- é que não tem passado, né? Eu tenho as fotos da Palácio lá, já me pediram para publicar, eu não me animei, né? Porque é muita gente que mudou já o rumo da vida, né? E como é que fica, né? Publicar isso sem autorização, eu acho que hoje é meio complicado, né? Então, eu tenho, além das edições guardadas, dos flyers das festas, As fotos. eu tenho CDs das coberturas de todos o site do Noite e Companhia nos últimos 10 anos de vida dele. Catalogado CD por CD, que eu acho que hoje, se eu botar no CD, ele não lê mais, mas com as pastas, o nome do fotógrafo, o lugar. Então era Rua 15, Fábrica de Café, Toronto, Moa, Luna, tinha todo. E os fotógrafos da época, né? Todos Pá, tem que catalogados. sobe isso aí. Eu no drive. subir isso Claro, e ver o pergunta que pro vai dar. fotógrafo se pode, né? E ver o que vai dar. Deve ter as minhas lá também. dos shows. Também. O que eu ia perguntar? Era uma coisa legal. Tu pode fazer pra essa festa aí, todo mundo que se encontrar no Noite e Companhia, uma foto antiga, Refazer. tem um desconto, ganha um drink. Tinha que uma refazer coisa umas assim. fotos, Não, né? então, aí, de toda essa história de fazer a festa, de estar recomeçando com o Noite e Companhia, colocando ele no ar, ali, fazendo as entrevistas, entrevistei o Chico, entrevistei o Wagner do Tulha, entrevistei o Luciano da Estado Z, agora estamos trazendo o pessoal que era do tempo da Lancelotti, em breve, da boate Lancelotti, em breve vai sair, que é o Baiar, e o Marcelo Vieira, o pessoal daquela época, e a gente está trazendo isso à tona, né, trabalhando com a nostalgia, e bolou uma festa em 14 de novembro, que vai ser no Clube Brilhante, e de primeira mão aqui a gente vai trazer o cantor O Rato para tocar, junto com o Chico Padilha e a banda Sargento Garcia, numa noite de rock especial, e o nosso amigo Chico Coelho vai ser o VJ, dessa festa. E como eu tenho um coração muito grande, eu queria... E vai começar 1h da manhã? Começa às 9, esse público vai começar às 9 da noite, 1h30, 2 horas, acabou, vai todo mundo pra casa. Amém, Bem cedinho. Senhor. Como eu tenho um coração muito grande, eu queria colocar os DJs todos daquela época, e não dá pra colocar, porque senão eu ia transformar o evento num Kerb, né? 2 dias de festa ininterruptos. Então a gente criou agosto, setembro e outubro, 3 sunsets, final da tarde. Aquece. O aquece para essa festa, são eventos gratuitos, com os DJs naquela época. Em agosto, a gente traz o Nicolas Tamer, que era da Festa É o Matador de Jaguarão. Em outubro, a gente traz o Favorino Colares. Em novembro, o DJ Ivan, que está em Porto Alegre morando, mas ainda está nativa, e que era o principal DJ das casas noturnas daquela época. Aprendeu a tocar lá no Palácio. Aprendeu a tocar na Palácio e era da Luna, enfim. O primeiro lugar que o Favorito tocou também foi na Palácio. Então, isso aí que legal. Tá, e aonde que vão acontecer os sunsets? Em 16 de agosto, no Hangar, no Pátio Jacques Jorges. 13 de agosto, setembro, no Spot JK, na praça de alimentação. E em outubro a gente ainda está organizando o lugar para fazer, mas são as pré-festas para esse grande encontro lá, 14 de novembro. Mesas e ingressos em breve no site da Ticket Sul. Tá, e não tem lugar da festa. O lugar da festa é no Clube Brilhante. No Brilhante. Clube Brilhante, o salão do Clube Brilhante. E esse Instagram do Noite e Companhia, ele já existia, Felipe? Ou ele foi criado agora? Não, eu pra criei. resgatar? Eu criei ele. Eu não sei até que época foi o Noite e Companhia, se já tinha Instagram, se era Facebook, se não tinha nem Facebook. Quando criou o Facebook, se já estava no final do Noite e Companhia, quando o Facebook começou, né? Talvez tivesse Orkut, né? Não, mas assim, ó, muitas pessoas que hoje entram em contato com a gente pelo Instagram do Noite e Companhia mandam as fotos do tempo do Orkut. Porque era foto assim com a assinatura do Noite e Companhia, uma foto antigaça, assim, tu vê, legal. né? O pessoal todo na noite, era muito legal. Tá, e aí, então tu criou o Instagram pra Criei o esse Instagram revival todo. agora em março, e hoje nós passamos mais de 4 mil seguidores em cerca de 90 dias, todo mundo começou a se marcar, se chamar atenção, e vamos lá e coisa e tal. Já começou, então, com essas edições antigas. E aí já começamos com as edições antigas, o pessoal tá todo se vendo, né, chamando atenção, se marcando, comentando os flyers das festas, legal, pá, eu fui nessa, eu fui nesse show, aquela festa do 10º daquela época que o Chico fazia. Então, né, é muito legal, né, Chico? É muito bacana. Mas vocês devem ter muita história de noite.
Temos muitas ainda. Tem as publicáveis e as Tá, impublicáveis. então nós vamos fazer o tino e o desatino. Contem um tino, uma sacada que você tiver pra uma festa, e contem um desatino, uma coisa que deu errado, que, enfim. Pai, uma coisa que deu errado uma vez lá no Cais Entre Nós. É uma coisa que veio assim, ó, em lampejo, né? Fizemos o show do Off the Wall. E contratamos uma equipe de som. E o Off the Wall de Porto Alegre, se não me engano, né? Eles tinham aquela música Valentina, lembra? Lembro, agora lembrei. E não me lembro qual foi a equipe de som que eu contratei. A equipe de som chegou às 2 da manhã, onde todo mundo já tinha ido embora. Foi um tremendo de um tufo. Meu Deus. E a gente tomou vários tufos na noite, né? Isso faz parte do negócio. Sacadas, olha, sacadas tem muitas legais, né? Eu estava te contando aquela do Maurício Curbluz, esteve em Pelotas, no tempo do Lancelotti, lá do Baiar, do Marcelo Viana, do Fernando Gerton, Paulo Centeno. A gente fez uma festa que chamava Festa do Aperto. Não sei se te lembras, Felipe. Me lembro. Eu tava perto da porta do banheiro segurando para ninguém ir no banheiro. Porque senão ia acabar a bebida. Nós tava pertinho. Não podia ir no banheiro. Não, O aperto não era as pessoas se apertarem, se beijarem, se abraçarem. O aperto era o seguinte: cerveja liberada até o primeiro ir no banheiro. Se instalou 2 câmeras, uma em cada banheiro, uma do feminino e outra masculino, se colocou no telão e disse: olha, primeiro que entrar, corta a cerveja de todo mundo. Festa lotadíssima. Tava no telão. Tava no telão. Olha, teve gente que fez pipi atrás da escada, outros fizeram nas plantas. E tinha gente daqui, e nós, enfim, as pessoas, nós tomando cerveja lá, e as pessoas naquele banheiro, não. E as pessoas tomando desesperadamente rápido a cerveja. Claro, antes que acabe, e cada vez que eles tomavam, mais vontade dava, né? E o Maurício Curbluz, que era apresentador, ou repórter do Fantástico na época, ele vinha a semana que vem em Pelotas para filmar um casamento coletivo, que eu acho que teve. Isso. Do CTG, alguma coisa assim, 50 casais. É o maior casamento do Brasil, uma coisa como 50 casais. Né? E ele estava uma semana antes lá, preparando a produção aqui, na pré-produção, né? E ele foi na festa, né? E me chamou: olha, o negócio é o seguinte, nós precisamos repetir essa festa. Eu disse: não tem como repetir, não. Eu quero vir aqui com a turma do Fantástico, nós vamos botar a tua festa do Fantástico. Não tem, meu velho. Outra semana que vem tem outros eventos aí contratados, eu não tenho como remontar tudo isso para a semana que vem. Então, não saiu no Fantástico, né? Mas foi uma ideia bastante, digamos assim, exitosa. E da onde vinham essas ideias? Porque hoje a gente hoje a gente pesquisa no chat, né? Mas antigamente, 2 meses atrás, 5, a gente tinha também acesso a todas as festas, ia montando um pedacinho daqui, né? Fazia tipo um pastiche. Eu fiz muitas festas universitárias, tá? Quando eu saí da Palácio, lá em 96, talvez, eu montei uma produtora, né? E eu me foquei mais no público universitário, então eu fazia muitas festas do direito, da medicina, da odonto, enfim, dos cursos, né? E uma coisa que, como se davam essas festas, até é interessante aí para os produtores que tiverem interesse de fazer, dá muito certo. Eu pegava 2 turmas universitárias, por exemplo, medicina da Católica e medicina da Federal, fazia uma festa, e com as ATMs, a Associação das Turmas de Medicina, a gente reunia os alunos que vinham de fora, né, para inventar, então, os motes dessa festa, né? Então tinha sempre aquele pessoal que era de São Paulo, que era do Rio, que vinha estudar aqui, e que traziam ideias, ou a gente mesmo lá criava as ideias nas reuniões, e veio muitas ideias, né? Tinha Ladies First, Guerra dos Sexos, mais, Felipe, não lembro. Aquela que a festa mulher entrava de um lado, o homem entrava do outro. Era Guerra dos Sexos. Aí tinha uma lona. Uma lona no meio e todo mundo esperando. Quando caía aquela lona... Antes de cair a lona, tinha cerveja liberada e 2 dançarinos. Dançarino para as mulheres e uma dançarina para os homens. Agora vamos saber se a Tereza vai agradecer por ter nascido quando nasceu ou se ela vai querer ter nascido ainda. Mas assim, são maneiras criativas de tu movimentar a tua casa ou movimentar os teus eventos, né? Porque esses eventos, por exemplo, quando eu fazia festa no Engenho ou na Colônia Masa, eram eventos de mais de 2.000 pessoas, né?
Uhum. Para te movimentar um volume de pessoas desse, tem que criar um fato novo, né? Porque Claro. senão as pessoas enchem o saco de ir sempre na mesma coisa. Não, o tamanho do engenho, né? O Né? engenho E é eu- uma coisa absurda de grande. E aquilo. fora o engenho, o Chico Oi, isso. vai lembrar disso, a criatividade das produtoras da época, tanto da Estado Z quanto da Outro Planeta, Outro planeta. entre fazer evento na cervejaria, que era Original Beer, fazendo Estacionamento do... estacionamento do Estacionamento do shopping com banho de Zona Norte, espuma. com banho de espuma, na fábrica Lang, que fechou, enfim, no Porto, né, o Réveillon que teve no Porto. E aí era muito legal naquela época. Colônia Masa. Colônia Masa. O Chico pegou essa época. Aí tinha uma guerra entre as produtoras, mas era uma coisa saudável, Sim, porque Quem era fazia pra ver a festa quem mais fazia legal. a festa mais legal, entendeu? claro. Isso. A minha produtora não tinha, assim. Nós tínhamos, assim, digamos assim... O Chico ele trabalhava com todas. O Chico, Aham. o tinha um Chico bom era relacionamento. Bom com- relacionamento com todas, mas tinha essa coisa. Uma semana tinha uma festa Da Estado da Z. Estado Z, que era UFO. a UFO, UFO. ou a Torre de Babel, que foi no Teatro Avenida, e na outra Disco semana, Drink. Disco Drink, na outra tinha Las Brujas. Las Brujas da Outro É Planeta, na fábrica de sabão do que era do Lang ali. Então, os lugares Mundo Mix. os Lá no lugares ângulo. eram muito legal. No ângulo. No ângulo. Os lugares, naquela época, né, era muito legal. Diga-se de passagem, nenhuma dessas festas seria possível hoje por causa do Uhum. PPCI. Claro. A gente estava falando aqui antes, imagina. Não seria possível. Depois do episódio da Boate Kiss, tudo mudou. Tudo mudou. Uhum. Entendeu? Então, obviamente que tinha que ter PPCI na época, autorização de mas- bombeiro e tal, mas Mas era mais soft. ficou Sim. mais rígido. Muito mais soft. Muito... Ficou mais Felipe, conta Sim, um dava tino, e tintim. um tino e um desatino teu aí, ó, do Noite com Companhia. O desatino é que uma vez a gente fez uma foto de um casal na noite e a menina no outro dia ligou pedindo para não publicar e o menino ligou pedindo para publicar e quanto era para pagar para publicar. E ela me ligou de volta dizendo que quanto era para pagar Eu para cubro não a oferta publicar. dele. E eu tive que dar um abraço pros dois e dizer, ó, vocês estão de brincadeira comigo. Sim. Publicou ou não publicou? É, Não publiquei a foto, não publiquei a foto. Então tu Sim, fez eu vi. o que ela queria. Não, Ele fez o que era mais saudável para ele. O que ia dar, exatamente, o que ia dar menos Menos processo. treta. Menos problema. É, Naquela imagina. época não tinha muitos problemas. Obviamente que a cobertura daquela época, né, tu pegava uma turma né, a gente começou no Pelotas à Noite com a foto digital e escaneava para botar no site. Depois que foi surgir a Cybershot da Sony para fazer a cobertura de foto, e ela era tão boa, que ela pegava a pessoa que estava lá atrás, e aí é que dava o problema. Sim. Nós entregava o ouro de quem estava atrás da foto, Uhum. então Cara, aí... lembrei de uma coisa agora. E aí a gente começou, né, a borrar o fundo e coisa e tal, e foi aprendendo e melhorando, e hoje a Noite de Companhia... Tá, conta um tino que depois eu quero Tá, e contar uma. é a coisa legal que tem acontecido no Noite de Companhia. Uma boa ideia, uma coisa Algum assim. casamento? que Não, tenha- a boa ideia que a Noite de Proporcionado. Companhia proporcionou foi a criação da quinzena gastronômica, com o Sadi. O Noite de Companhia já vinha há uns 2 anos, e eu convidei o Sadi para escrever, e a gente foi num churrasco na casa dele, e eu comentei com ele, pô, eu tenho uns restaurantes que são anunciantes, que estão tristes, meio chateados assim com a situação, né, concorrendo por preço, o que a gente podia fazer? E o Sadi, eu sou jurado do Comida de Boteco, e tenho uma ideia. E o Sadi, mas deixa que eu vou bolar o nome. O Sadi viajou, voltou e disse, olha, tem um evento, uma ideia de um evento fazer gastronômico de 15 dias, que seria a quinzena gastronômica. Então, Uhum. dessa união né, da escrita do Sadi como colunista e esse churrasco na casa dele é que saiu um evento da quinzena gastronômica Que acontece há quantos anos? Eu ia que perguntar a mesma coisa. acontece ele aconteceu de 2004 a 2012, deu uma paradinha, bem na época da Lei Seca, e voltamos agora, estamos na 13ª edição. Não, o negócio da foto, né? Que escolheu a opção que daria menos problema judicial, né? Uhum. Aí eu me lembrei que eu quase provoquei para ele um problema judicial. Foi extrajudicial, porque eu escrevi uma coluna que o título dela era
Plano infalível para assaltar a loja. Não vou nem dizer o nome. Por quê? Era uma segunda-feira de carnaval e eu fui nessa loja com a Estela e o alarme soava sem parar na loja. E aí eu já comecei a pensar em escrever uma crônica, né? Eu tô ali dentro, tá soando alarme, todo mundo tá normal, não tá acontecendo nada. E aí eu inventei um plano para assaltar uma loja baseado em que as pessoas não ligam que o alarme tá tocando, entendeu? Que estão simulando, se vestiram de vendedores, entraram dentro da loja e estão ali fingindo que o alarme está estragado, entendeu? E aí eu escrevi uma crônica assim e ele recebeu, porque foi pro site, a crônica, dessa loja, uma ação extrajudicial pedindo para tirar do ar a crônica. Sim, imagina. E tinha o nome da loja? Não, está no meu livro, eu acho. Está no meu livro. Eu tirei o nome da loja e pus Loja Taraná. Mas eu pus no livro a crônica. Não, a gente acho que naquela época não tinha muito essa questão desses problemas, fora isso que eu estava dizendo, que a pessoa apareceu no fundo da festa e estava escondida na noite, por acaso, naquela... Tem um amigo meu que chegou pra mim e disse, pô, vários namoros tu me comprometeu, Felipe, por causa das fotos, eu sempre saía no fundo. Tu deve ter sido responsável por muita separação daqui. E muitos casamentos. Também. Não, muitos casamentos também. Chico, tu teve várias casas, né? Opa. Ó. É uma ligação de 1990. É daquela época. Pelo telefone fixo. Daquela época. Alô? Oi, Fabiano. Quantos anos tem? 47. O Fabiano é mais novo. Ele não. Tu é o mais novo, Não. fora Tereza. Não tinha Noite de Companhia nessa época. Não. Tá bom. Tá. Acho que conseguem responder, sim. Com certeza. Então tá, abraço. É o Fabiano do Parque Una? Nós temos aqui o Una Pergunta também, que nem no DDD. E o Parque Una quer saber qual é a ideia que deu certo em Pelotas e que inspira a cidade. Pode ser no segmento de vocês, pode ser em qualquer coisa. Alguma ideia de Pelotas que deu certo e que é inspiradora para fazer outras coisas. Pois, tem tantas, né? Os doces de Pelotas foi uma ideia fantástica, né? Tu falava da doçura, né? E o doce virou a marca registrada da cidade, né? Que eu acho uma coisa fantástica, né? Tu conseguir fazer toda essa movimentação que se faz em cima de um docinho de confeitaria. É muita criatividade, né? Com certeza. É que é um doce diferente. Sim, Tem mesmo identidade, assim, né? mesmo assim, ele é até tombado, né? Ele tem, como é que chama? Patrimônio. Origem, como é que é? Denominação de origem controlada. Doce de Pelotas só pode ser de Pelotas. Só pode ser de Pelotas, né? Tem que seguir tem que seguir a receita original. Sim. Senão não pode ser chamado de doce de Pelotas. E eles estão agora revendo, porque tem um prazo, né? E agora tem que Renovar? tem uma renovação. E tu, Felipe, qual é a ideia que deu certo e que te inspira em Pelotas? Eu acho que essa ideia do Chico, de tantos aí que criaram esses ambientes em que na nossa época a gente conseguiu conhecer pessoas diferentes, né? Que é a Noite de Pelotas, a inspiração de trazer os lugares na época para a gente poder conhecer as pessoas, se divertir e levar Pelotas para outro patamar, porque Pelotas sempre foi conhecida pela noite, pelo entretenimento e pelas boas amizades que ela proporcionou. Então, a inspiração, para mim, é a noite que a gente ainda se lembra, né? Sim. A nostalgia. A nostalgia. E de coisas muito bem feitas e muito criativas. Muito bem feitas e criativas na época. E de hoje, assim, o que tem na noite, o que tem de... O que vocês... Ou não sei. Apertar pro Felipe aí. Eu não sei também, mas o que tu... O que acontece hoje? Porque muda, né? Não é uma coisa... Às vezes a gente acha melhor sempre a nossa época, né?
Mas eu li um livro agora que é a Crise da Narrativa, não sei. E aí o cara critica muito isso, né? Que antigamente era, né, não escrevia, eu contava a história, e contar a história tem a voz. Tá, mas é outro Sempre tem tempo. esse Hoje conflito. ninguém vai ficar contando história. Sempre tem esse conflito de geração. Né? O tempo Mas- muda. Eu não sei se isso é fake news ou não, eu olhei nas redes sociais que essa geração agora é a primeira geração que tem um QI menor do que a brasileira, né? Uhum. Menor do que a anterior. Então, isso também é uma coisa meio para se pensar, né? Porque Mas eles devem ter habilidades que também não se tinha, né? Também tem que ver o... Sim, tô medindo bem isso. Mas então, assim, além de pensar melhor ou pior, o que vocês veem que, sei lá, que é legal, que funciona, que coisa que não se tinha, por exemplo? Diferentemente daquela época, o pessoal daquela época era mais sem freio, né? Era mais sem freio. Uhum. E hoje o pessoal é mais comedido. Nós estamos numa uma era de saúde, né, de cuidar do corpo, cuidar do sono. Então, o pessoal hoje em dia está saindo mais cedo. O que a gente na época tentou implementar, que era o happy hour, era tentar abrir as casas noturnas, abrir os bares mais cedo, não funcionou naquela época, e isso se trouxe de fora, né? E hoje o happy hour é o que domina. Então as pessoas acabam saindo do trabalho já indo no Posto São José, no Spot JK, no Pátio Jorge para tomar alguma coisa, e 11 horas, 11 e meia já estão em casa dormindo, e mudou isso, a geração mudaram. Eu, às quintas-feiras, eu saio com um amigo meu, 6h30, 8h30, 9 horas. Mas é uma mudança de hábito saudável. Boa! Essa, Sim, Claro que eu não sim, tenho mais sim, 15, 20 anos, né? Mas- sim. Não, mas essa geração também. E uma coisa que eu acho que a gente também não tinha eram me parece assim, que eram grandes festas mais isoladas, né? Hoje, claro, não é festa, mas, por exemplo, o Pátio JG, o PSJ aqui, é um congregado, né, de muitas atividades ali ao mesmo tempo, que às vezes os food vem também. hall. Então Food também hall. é uma coisa que a uma gente não dificuldade tinha e que que é interessante. temos né? hoje, né? É que o PPC para te abrir uma boate é caríssimo, né? Uhum. E ele é muito difícil de se obter. Então, antigamente, para te abrir uma boate, tu pegava um galpão velho, Uhum. botava Sim, tu te som e arriscava, luz. tu te lançava, assim, Botava sem planejamento. os tecidos pendurados e tava bonito. Uhum. Hoje não dá, né? Então, isso também dificulta para que à noite já tenha essa mudança de comportamento, né? Sim. Da galera gostar do ambiente ao ar livre, experiência com cerveja, degustação de drinks diferentes. E a gente não, a gente era mais... Do bastantão. Não, a gente era mais madrugador, assim, a gente queria DJ, som e chavecar no ouvido, né? Uhum. Não era isso? Mas queria um volume de bebida, era mais no volume É, também, e né? a gente Não bebia tinha a noite inteira também, né? Esse pessoal agora é diferente, né? Mas tem... nesse assunto a gente pode divagar bastante, né? Para saber os motivos. Eu acho que um dos motivos é a mudança de comportamento, né? Das pessoas que gostam de sair mais cedo, gostam de ter outros tipos de entretenimento. Outro, a dificuldade que tem das casas aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque eu fui lá em Santa Catarina, num bar lá, onde tinha aquela telha sanduíche, som a todo volume, e ainda fizeram aquele espetáculo pirotécnico e não deu nada. Entende? E também, uma coisa que mata muita coisa, né? Que é Um aparelhinho. esse aparelhinho, né? Antigamente, se o Cuca, se a Flávia, se o Chico e o Felipe quisessem conhecer gente diferente, né? Tem o pessoal da faculdade ali que eu conheço, tá, mas aí quero conhecer, vou lá no Engenho Santa Inácia, vou no Túlia, né? O point era, a noite era o point. E agora a gente se conhece, o pessoal se conhece pelo Instagram, né? Então, Tem outra, Chico. é. Hoje o point o encontro na academia, dentro da academia, ouvindo uma música dentro da academia, curtindo, fazendo seus exercícios, e as pessoas estão se encontrando nesses lugares comuns, né? Mas como era bom a gente se arrumar, se perfumar. Eu acho que Bom, não existe algumas mais... festas a gente tinha que pegar a pior roupa que a gente tinha, né? Porque a gente voltava, parecia que tinha ido pra guerra. É verdade. Tinha as calças pretas, vinham branca até aqui. Mas outras festas a gente tinha pegado Porque, claro, a melhor imagina, roupa, como é que né? tu vai pegar uma olaria e ter uma estrutura que não surge? Não tem como, né? É, Porque mas eram E pitorescos dava pra também ir os lugares. pro Lancelote, pro Engenho, Claro. bem arrumado, produzido, cabeleireiro, toda aquela coisa. Sim. Toda aquela fantasia, vou encontrar alguém especial, diferente nessa noite, né? Isso tinha essa magia. Eu acho que hoje, acho que não tem. E também o tipo de música também influencia, né, Cuca?
é aquilo que você estava falando, a importância da música, né? Tu vê que a gente tinha música brasileira, a gente tinha aquele rock dos anos 80, que eram muito ricos, tanto musicalmente quanto em letras, né? E hoje a gente tem, né? Aí vem o ranço do cara que não se atualizou, né? Mas a nossa música que rola no mainstream hoje, eu acho ela pobre, tanto musicalmente quanto a maioria das letras. Muita música de dor de cotovelo, né? E outras, nem melhor nem falar. Mas até a gente estava falando aqui antes, né? Que na própria pré-adolescência ali, os aniversários eram as discotecas de garagem. Sim. Então já tinha uma outra que aí tu era quase um pré-noite, né? Antes de eu poder ir pra noite, eu tenho, né, os aniversários, depois eu vou para as... Não, tu começava eu começava para chamar para dançar com um Ahá. Ahá, Dire Straits, Isso. Eu tava fazendo uma reflexão outro dia, né? É porque o rock é uma música muito comportamental. Tanto é que ele não é um estilo especificamente, né? O rock ele é estilos, abrangente. Né? Dentro do rock ele é muito diverso, né? Sim. Porque aonde ele se afunila o guarda-chuva é muito grande. É no comportamental. Então ele é mais que uma música, ele é um comportamento. Então por isso que talvez nessa época a música talvez impactasse mais. Porque não era só a letra, não era só a música, era a atitude, era outras coisas, né? Era outros valores. Era um movimento. O rock eu acho era um movimento, não é só eu acho que também a coisa da gente ter que ter o LP, né? A gente também tinha ou era rádio, que eu me lembro de ligar e pedir, né? E a fita música, cassete. e gravava na cassete, ficava esperando dar na Atlântida pra botar o rec play lá e gravar outra. Ou tu tinha os discos também... que tu tinha, né? Tu não tinha. Hoje tu bota qualquer música. Eu boto no aleatório, aquele ali do Spotify, e eu ouço coisas diferentes todos os dias. Eu não sei, mas é possibilidade também, né? Se tu analisar o rock, né? Tem temas existenciais, né? Profundos, né? Olha o grunge aí, tem temas políticos, tem temas filosóficos, né? Então é uma abrangência, como o Cuca disse, muito grande, né? E a música te leva a pensar, a música também é filosofia, né? Então, com certeza, aquelas músicas nos levavam, acho que, a temas mais profundos. Hoje, olhando assim, eu não gosto de estar rotulando nada, né? Mas, vamos supor, tem certas músicas que é só sofrência, né? Se tu olhares, as letras praticamente são as mesmas, né? Em cima de sofrência. E outras, sacanagem, né? Não, e outras nada. Então assim, vazio, né? Tu não tem... olha o movimento grunge, né? Olha o que é a angústia daquela geração dos anos 90, né? Tu não vê isso hoje, digamos assim, no sertanejo, digamos assim, né? Para citar um estilo. Então, porque é monotemático, né? Exatamente, é uma coisa... O rock é mais uma tela em branco ali, né? E que tu pode aprofundar vários temas, né? E vários estilos. Mas também era difícil entrar, né? Para ser ouvido. Então, talvez uma coisa de menos qualidade não entrava. Talvez possa ser isso, né? Eu acho que tinha também as coisas de menos qualidade, né? Sempre. Eu acho que tem as coisas de qualidade agora. Hoje... Essas coisas de qualidade só não encontram espaço na máquina para ser mas hoje tu bota tu lança um álbum no Spotify, é fácil tu entrar, ou tu lança a tua própria música no Instagram. É difícil tu ser ouvido. É difícil ser ouvido. E agora com essa enxurrada de música... Sim, mas é difícil agora, e inteligência naquela artificial, época, não era escutado, né? Que o pessoal tá fazendo em escala industrial para subir nas plataformas. O cara lança 1000 músicas por semana e joga lá. Porque outra lógica, o volume vai tomando proporção grande e ele vai ganhando mais. É impressionante, assim. Tá. Chico, eu queria te perguntar uma coisa, assim, empresarialmente, né? Como dono desses negócios todos que tu pôs. Tu já tinha a noção, assim, porque... Por que tu fechou e por que tu abriu? Porque teve um momento que aquilo já não deu mais certo. Sim. Teve que pensar em outra coisa, né? Tu já tinha essa sacada, eu vou abrir isso, vou ficar tanto tempo e depois eu vou abrir outra? Como é que era o teu... Na realidade, isso começou assim como te disse que eu era muito boêmio, né? Nem sei se existe, boêmio é um termo antigo, né? Então, eu ia mais pelo prazer em si do que pela questão empresarial, digamos assim, né? É claro que lá adiante, né?
a questão empresarial, ela te atropela, mesmo que tu não queiras entrar nela, né? E realmente eu, como empresário, eu cometi muitos erros, né? Eu fui aprendendo na tentativa e erro, né? Que é um método muito ruim de tu aprender, né? Tu apanha demais, né? E quando eu cheguei no fim da minha carreira de noite, eu sim estava preparado para ser um empresário e levar as coisas como tem que ser, né? Mas no início eu apanhei muito, né? E as coisas foram acontecendo, Cuca, meio que a revelia, meio que no roldão dos fatos, entendeu? Eu não tinha essa visão. Hoje eu tenho a visão e te digo, ser empresário da noite não é fácil, né? Os custos são muito altos, né? A concorrência é muito grande e a diferença entre o fracasso e o sucesso ela é muito, 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 muito capilar, né? Às vezes tu nem sabe por que tu teve sucesso. É diferente. Eu tive agência de propaganda, como tu sabes, né? E ali tu pode construir um caminho, né? Que tu diz, bom, olha, eu vou me qualificar, eu vou fazer assim, dessa forma, vou ter um programa de gestão e provavelmente, né, vai dar tudo certo. Na noite não, né? Existe o imprevisto, pode colocar a melhor casa, fazer, como a gente fez a Palladium, por exemplo, né? Eu tinha o Verdes Anos e tinha o Cais Entre Nós. Digo, não, agora eu vou fazer uma boate baseada em pesquisa. Chamei um instituto de pesquisa, fizemos uma boate chamada, toda ela baseada numa pesquisa de mercado, couro de vodka holandesa de exportação, mármore na pista de dança, mesas de mármore. Abrimos a Palladium, por 6 meses ficamos vazios, entendeu? Então, assim, ó, tudo aquilo que a gente planejou em cima de uma coisa, mais digamos assim, concreta um pouquinho, científica, ela não deu certo. Então, assim, é muito difícil da noite, porque daqui a pouco, eu me lembro, até mandar um abraço pro meu amigo João de Satolep, que eu abri aquela Palladium toda naquele glamour todo, e o João abriu lá o Satolep, que era de piso batido, e as pessoas foram pro Satolep, né? Qual o motivo? É muito subjetivo, né? É muito subjetivo. Então, Cuca, eu te diria, empreender na noite é uma coisa bem arriscada e complicada, né? Mas era o teu negócio principal. Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi até então deu certo Toronto. Porque tu tá vivo. Tu sobreviveu. Com certeza, né? Não, mas tu ganhou como também, empreendedor, a gente às vezes quer também aumentar o patrimônio, claro, e etc, né? E se tu olhar aí o pessoal da noite, né? Com raras exceções, né? Não conseguiram construir muito patrimônio, né? Porque não é um negócio que dá tanta grana quanto as pessoas acham, né? Porque existem muitos custos. Claro, para te movimentar uma casa noturna, tu tem que ter segurança, tu tem que ter produtor, tu tem que ter barmans, tu tem que ter Honda. Sim, tu tem que ter uma taxa de ocupação média também muito alta, né? Um ticket médio bom também, né? Porque se tu não tem um ticket médio bom, tu não consegue pagar tuas contas. Então não tive, digamos assim, essa previdência, né? Mas fiquei 20 anos na noite, né? Sou um resiliente, né, e consegui aí me manter 20 anos da noite. É por isso que tu tá aqui. Serviços prestados à cidade. Com certeza. Eu tenho certeza que marcamos muito a história da juventude dos anos 80, né, principalmente. Nos anos 90 a gente já estava um pouco dos anos 90 também, mas anos 80 lá com Viração, com Verdes Anos, com Cais Entre Nós, foi uma coisa que quem viveu sabe o quanto foi bom, né? Independente daquilo que tu estava falando, Flávia, que o pessoal sempre fala que a geração posterior é ruim ou não, né? Eu acho que a nossa geração, a geração dos anos 80, 90, ela teve uma sorte incrível de viver essa época, né? Porque vivemos uma época de muita criatividade, esse é um podcast de criatividade, né? Uma época muito plural na música, né? Maravilhosa, né? Quantas e quantas e quantos estilos musicais e quantas coisas bacanas a gente conseguiu viver, então. E tô aqui até hoje, né, Cuca? Não, e as tuas casas sempre, ou acho que todas elas, sempre privilegiaram música ao vivo também, né? Sempre tivemos música ao vivo nas casas. Verdes Anos. Palladium não. Palladium não era tinha mais palco, discoteca. Era mais era uma coisa que a gente fez em cima de pesquisa, né? E a pesquisa que as pessoas queriam ir dançar e se divertir e tal. Mas a Toronto, por exemplo, sempre tinha também. música ao vivo. Uns rock a gente fez lá.
Exatamente. Então, eu acho que a música ao vivo é essencial numa casa noturna, né? Eu hoje, particularmente, penso assim, né? Se eu tivesse que ter uma casa noturna hoje, com certeza teria um rico palco. A Toronto já tinha um palco enorme, tinha camarim, tinha banheiro especial para os músicos, já tinha toda uma estruturação para os músicos. Eu acho que o músico merece, né? Hoje em dia eu acho que os músicos até são bem mais valorizados, mas nos anos 80 eu me lembro que o pessoal chiava para pagar o cover artístico, né? Sim. Uma coisa mais do que justa, se as pessoas tivessem noção de que o cara tem que estudar a música, que o cara tem que comprar instrumento, que o cara tem que ensaiar, que o cara tem que se transportar até o local. Se fosse só a hora dele, já estava justificado também, né? E tudo isso, né? E às vezes o cara, olha, é R$20 para te pagar aquilo ali, mas, cara, o esforço que aquele cara teve, aquela banda teve para estar em cima do palco, às vezes um instrumento é $2.000, né? Uma guitarra, um baixo é $2.000, não sei, hoje em dia talvez até mais. Eu falo sempre aqui, eu admiro muito o Jones Jack hoje, que tem um palco bom, som bom, show todo dia. Show todo dia. Esse acho que é o último remanescente da música ao vivo em Pelotas, assim, com recorrência, né? Uma outra coisa que eu acho legal no Jones Jack, tem uma diversidade também. Tem música nativista, tem rock and roll, tem metal pesado, tem e tudo. tem daqui a pouco jukebox orquestra. Samba. Gosto muito dos shows covers que eles fazem, em homenagem a artistas. Tributos. Isso é legal, os tributos, né? Muito show. Tributo a AC/DC, tributo a Metallica. E os caras botam lá, tributo a Ozzy Osbourne, que eu acho que nem é todo mundo que gosta de heavy metal, né? Mas, enfim, lá tem espaço. E, Felipe, o envolvimento para montar essa festa, assim, né? Que é uma noite por um bar por um dia. Como é a que festa, é? Bom, a festa de novembro. Eu me inspirei muito em várias festas, inclusive nas festas que o Chico vem fazendo. O Chico vem fazendo umas festas de resgate dos Verdes Anos, do Festa do Cais Entre Nós, na qual eu estou participando com a parte de venda de ingressos pela Ticketsul, tenho contribuído bastante, mas a festa em si, do Noite e Companhia, o Chico também, nós tivemos uma longa conversa, ele me disse, o que tu acha, Chico? Ele me disse, o pessoal daquela época quer isso, com base no que ele viveu, né? Não só com base na nostalgia do que eu estou preparando, de trazer o rato como atração e coisa e tal, mas se eu fizer uma festa bem feita, todo mundo sair satisfeito e nós empatar, eu estou bem feliz. Essa é a ideia, entendeu? Porque eu queria botar todo mundo para tocar, como eu disse, e não ia dar isso em 8 horas de festa. Então a gente se separou em vários dias, distribuindo convite para o pessoal aqui nos eventos gratuitos, esperando o pessoal comprar seu ingresso para a festa de novembro e entregar um bom produto à altura das festas daquela época. E a expectativa de público para essa festa é a gente tenta botar mais de 1.000 pessoas lá no clube. Legal, hein? Essa é a ideia. Vai botar. Legal. Vamos botar, legal. né? Vai botar. É isso aí. E é isso. O Chico, com toda a experiência dele, hoje ele está trabalhando na parte com a rádio, falando da questão da música, do rock. Sim, a música influenciou muito a gente naquela época. Né? A gente, como eu disse, a gente dançava na garagem, o Ahá, o outro músico. Police. Vários, né? E aí depois isso começou a nos levar para a noite e a curtir e entender as músicas daquela época. Aí vai Bon Jovi, vai Guns N' Roses. A música naquela época era muito enérgica, né? E ensinava muito bem. Tu tá com a camiseta do Noite e Companhia aí, tu lançou umas camisetas aí, fala disso também. Então, falando nisso, a gente, em parceria com a Nolo, que é a loja aqui de Pelotas que faz essas impressões em DTF, né? A gente lançou o site noitecialoja.com.br e quem quiser um pouquinho, né, da história daquela época, as camisetas, tem a camiseta do Verdes Anos, do Cais Entre Nós, da Luna, do Lancelotti, entra Natal no site Fest. do Natal Fest, das festas, da Estado Z, do Engenho. O pessoal que quiser comprar essa camiseta vai estar fazendo um bem também, porque parte da renda
dessas camisetas vai ser doada para uma instituição, tá? Então, o pessoal que quiser presentear alguém, pode entrar no site Noite Companhia, vai ter o link lá para Noite-se a loja, e vai poder adquirir essa camiseta no cartão e receber em casa. Tá, e as camisetas são feitas por demanda, né? Elas não Por demanda, não tá lá no Então estoque. tem que pôr as bandas, tem que pôr os músicos, tem que fazer uma camisa do rato, tem que fazer Dois do Caminho Ivanas. Oculto, Dois das Dois Ivanas, do, sei lá, Não, Seu Vigário. Começou Vigário. a ideia. Por sinal, acho que tá tocando de novo. O Michael tá tocando. Começou a ideia com as camisetas do Noite Companhia, com os resgates. No próprio perfil do Noite Companhia vai ter várias entrevistas com os donos das casas noturnas. Em breve, nós vamos conversar com os DJs que tocaram e animaram as festas na época, falando sobre a importância da musicalidade naquela época, na cabeça das pessoas, que também, na minha época e na época do Chico, pelo menos na minha, que foi bem nos anos 2000, foi a Electro Hits, o pessoal saía para dançar mesmo, né, e se divertir. E depois, em breve, vai ter a entrevista com o pessoal das bandas daquela época. Caso contrário, Procurado Vulgo, nós vamos ir conversando e nós vamos situando e trazendo sempre, já que o objetivo do Noite Companhia dessa volta é a nostalgia, trazer essa nostalgia e lembrar, eu lembro daquela época que eu fui naquela festa, estava tocando aquela música e eu fiquei com aquela guria. Essa é a ideia. Se tivesse inteligência artificial naquela época, vocês iam usar? Com certeza. Vocês estão usando agora? Sim, eu uso. É difícil, né, tu não usar um recurso que está disponível para ti, né? É como se quando começou a internet a gente não usasse a internet, né? Uhum. E eu me lembro ainda da internet de escada, que tu falou do IG, né, do UOL, que a gente tinha que discar e depois da meia-noite. Depois da meia-noite para pagar um pulso só. Exatamente, e a gente usou, né? Eu quando abri a agência era discada, né? Sim, também. E Dizia assim, Cuca, conecta aí. Aí eu... Aí conectava e as pessoas podiam usar. embora a inteligência artificial deve estar sacaneando algumas profissões aí, né? Tipo redator. Então, a gente pediu para a inteligência artificial fazer uma pergunta para vocês, tá? Dei todo o contexto para ela aqui e ela quer trabalhar na tua festa. Só cuida o que ela vai dizer aqui. Eu consigo montar uma playlist dos anos 90 em 3 segundos. E provavelmente matar a pista em 5. O que fazia uma noite em Pelotas realmente dar certo naquela época? O que fazia A noite dá certo naquela época. dar certo? As pessoas. Sem as pessoas não existiria a noite. Sem o Chico, eu não teria ido com 14 anos conhecer a Palácio. Sem o Chico, eu não ia estar com uns 3, 4 amigos na frente da Toronto pedindo para chamar ele, porque eu pedia. Toda semana. Toda semana. Chico, né, contando a moeda. E eu, Chico, tu consegue botar pra dentro? Claro, é só tu e eu. Não, eu e mais essa turma aqui. Preciso fazer um registro que esse cara é um cara de pau. Porque além de ele pedir para entrar de graça, que ele sempre entrou, né, ele levava uma turma junto com ele, né? Ele não tinha se mancou. Não, eu vim mas o fulano, Beltrano, podemos entrar todo mundo de graça? Sempre dava, né, Felipe? Sempre o coração do Chico era tão grande que ele sempre E dificultou o lado empresário dele. Não, mas valeu a pena. Hoje em dia tá trabalhando junto com ele, devolvendo para ele todo esse amor e carinho que ele dava para quem era, né, e ia nas festas dele, nas casas noturnas dele. É um prazer. Chico, o Felipe disse onde é que pode encontrar as coisas que ele está fazendo agora. Eu quero que tu diga onde é que a gente pode te ouvir. Tem um programa de rádio, né? Exatamente. Depois de abandonar lá, quando chegou a época das redes sociais, eu fiz um curso lá na ESPM, eu tive agência por 14 anos, eu era da parte comercial da agência, não da parte criativa, né? Mas depois, quando eu comecei a ver as métricas da rede social, eu disse, bom, isso não é mais para mim. Então eu vou abandonar a agência. Aí tive agência por a IES Propaganda, junto com o Franco, por 14 anos, acho. E aí recebi um convite da Clarice Becker, da Cacá, para fazer um programa numa rádio AM, tocando música à noite. E aí comecei a fazer, logo em seguida, convidado para participar lá do time de locutores da União FM, né? Onde tem um programa de rock. Agora às terças-feiras, antes era às quintas-feiras. O nosso programa
eu tenho muito orgulho de dizer, nem era essa a intenção, a minha intenção era só tocar os meus rockzinhos antigos lá, e sem magoar ninguém, né? E o programa foi para terça-feira, porque ele agora é um programa em rede, né? Ele é um programa que vai também para Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Blumenau, região do Vale do Itajaí. Eu ouso dizer que eu acho que é o único programa de Pelotas que é transmitido para outras cidades, né? Então, vocês me encontram lá no 99.9, todas as terças-feiras, das 19 às 21, e nos sábados, das 20 até as 22 horas, o programa Embalos, onde a gente toca essas músicas que embalaram as festas dos anos 80 e 90. E ao vivo, os dois? Não. O programa de rock é ao vivo, o programa de sábado às vezes é ao vivo, às vezes não é, porque às vezes sábado a gente tem alguns compromissos, então eu sou liberado lá pela diretoria da rádio de poder gravar o programa quando eu tiver um compromisso para ir num jantar, num aniversário. Sábado sempre, e a gente tem uma vida social um pouquinho mais agitada, né? Daqui a pouco vai num casamento, num aniversário de um parente, enfim. E tu leva pessoas para entrevistar também? Tu já levou? Eu já fui lá. Levo. O meu programa lá, principalmente de terça-feira, de rock, ele é sempre aberto aos músicos locais, né? Todos os projetos. Você que é músico aqui da nossa região, que se enquadra, é óbvio, no estilo musical do programa, as portas estão sempre abertas, leva lá, eu divulgo o trabalho, divulgo as músicas, eu coloco na playlist da rádio, eu divulgo bastante os projetos e é sempre uma porta aberta. Eu acho que os músicos sempre merecem esse... Eu tenho 2 irmãos que são músicos, né, e irmãos parte de pai, e eu sei que a vida do músico não é fácil, né? Eu acompanho aí, principalmente do músico local, ainda mais o que o Cuca estava fazendo, banda autoral, esse cara tem que ser alavancado, né? Porque, olha, fazer música autoral em Pelotas, né? Não é fácil, né? Não é fácil. As pessoas vão no bar, como o Cuca disse, eles vão para ouvir cover, né? Eles não vão para ouvir um novo trabalho, né? Não é do nosso DNA aqui local, digamos assim. Talvez lá na Inglaterra as pessoas vão para ouvir bandas e ouvir trabalhos novos, né? Mas aqui em Pelotas o pessoal quer ouvir aquelas músicas que a gente sempre ouviram, né? Quer cantar Querem junto. aquela catarse de cantar juntos, exatamente. Então o programa está aberto aos músicos, você que é músico aí, 53981612000, você toca rock and roll ou algo do gênero, né? Como o rock é muito amplo, como o Cuca já falou, você pode ir lá, a gente vai te entrevistar, vai dar força pro teu projeto sempre que possível. Que legal. Gente, esse foi o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas. Até a próxima quarta-feira com mais TinoCast. Curte, compartilha, te inscreve. Abraço. Aqui. Tchau. Valeu. Tchau. Obrigado. Foi ótimo.